Vocês estão vendo, Oi. vocês estão vendo o slide? Está dando para ver? Sim. Ok, muito bem. Que bom que você está aqui, que bom que você conseguiu separar esse tempo. Eu sei que a sua agenda deve ser bem difícil, grandes demandas, mas enfim, você estar aqui é uma bênção. E o que o Sandro coloca, né, que Deus, Jesus pede, que a gente se entregue, mas não que a gente se mate, né? Que a gente morra por ele, mas não que se mate por ele. Me fez lembrar uma frase de McShane, um evangelista escocês, que aos 29 anos, depois de ter percorrido grande parte do Reino Unido, ele adoece por conta do excesso de trabalho e no leito de morte ele diz uma frase que ficou meio icônica aí no nosso meio. Ele diz: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora não posso mais entregar a mensagem. Isso nos leva a pensar que há um corpo que nós devemos prestar atenção, a sinais que ele emana, e que nós somos um ser extremamente complexo, um corpo, alma e espírito, né? Sabendo que nós somos um ser bio, psico, sócio, espiritual, Deus nos chama para um olhar integral, né, para nós mesmos e para todos aqueles que estão em volta de nós. Então, o tema aqui é estresse e burnout, como lidar, mas a ideia seria a gente, de fato, transformar alguns paradigmas que a gente talvez venha construindo durante um bom tempo em termos de missões, né? Eu tenho uma figura aqui interessante. O que vocês conseguem ver aqui nessa figura? Quais formas vocês veem? Algumas Eu, pessoas conseguem. Oi? Macaco, Muito um bom. leão, uma Um leoa, né, leão. também, é um leão. Que mais? Parece peixes, uma árvore Opa! também, Alguém viu os peixinhos aqui embaixo? Isso. peixinhos Que mais? embaixo. Alguém viu uma árvore aqui? Uma árvore, sim, É uma Ótimo. árvore. uns pássaros em Isso. Vejo cima, uma árvore, um macaco e um tigre olhando um para a cara do outro. Muito bem, muito bem. E aqui, o que vocês veem? uma menina de costas. Uma Uma menina menina de de costas. costas. Muito e o bem. rosto, e o rosto de uma velhinha também. Ah, de uma idosa. Alguém mais vê a idosa além do irmão? Sim, Ainda vejo. não. Idosa. Eu vi a idosa primeiro, depois eu vi a menina. Aham, aham, interessante isso, né? Será que é uma idosa? Será que é uma menina? Na verdade, assim, A idosa cada eu não estou ponto, vendo. cada ponto de vista é a vista de um ponto. Vai depender de onde você vê. E muitas vezes esse ver traz a nós interpretações que de alguma forma afetam a nossa vida de maneira muito profunda. As nossas leituras, né, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente lê, de alguma forma vai mexer com a gente, vai estar trazendo sensações, emoções, pensamentos e comportamentos. Então, a ideia aqui é a gente muitas vezes se mover, né? Eu estou vendo por esse ângulo, talvez se eu me mover, eu consigo ver por um outro ângulo, e se eu ainda fizer outro movimento, consigo ver por outro ângulo, e isso expande o meu olhar, e isso muitas vezes traz para mim uma resolução de conflitos, uma leitura de um cenário mais saudável, uma leitura de um cenário que pode ser perigoso, sim, né, e que talvez eu não esteja vendo. E tudo isso vai me ajudar, então, a fazer enfrentamentos que a vida nos coloca no dia a dia. Um pequeno pensamento pode mudar todo o meu dia. Olha que coisa interessante. A neurociência hoje, ela preconiza o seguinte, que os seus 7 primeiros minutos do dia, ele vai interferir em todo o seu dia. Então, nos seus 7 primeiros minutos,
de iniciar o seu dia, se você enche a sua mente com coisas que são pesadas, destrutivas, ameaçadoras, críticas, isso vai, de alguma forma, trabalhar no seu inconsciente, na sua mente, até o fim do dia. E a última coisa também, os seus últimos minutos que antecede o seu sono, vai trabalhar durante toda a noite, durante o seu estado de vigília, de sono. Então, a grande ponto aqui é, se eu separar alguns minutos iniciais e alguns minutos finais para iniciar e para terminar o meu dia, eu vou conseguir viver uma vida muito mais saudável. Então, um pequeno pensamento positivo de manhã pode mudar todo o meu dia. E aí, quando a gente fala em pensamento positivo, eu quero trazer isso para a palavra de Deus, né? Que é muito mais do que uma afirmação positiva, que é uma palavra viva, né? Dinâmica, que trabalha dentro de nós, se nós estivermos abertos a ela, né? Senão, se eu for aquele solo fértil, aquele solo que dá frutos, né? Não aquele sólido árido, seco, né? Onde a semente cai e ela acaba não produzindo. E essa preparação inicial do meu dia, ela também prepara o meu coração. E ao preparar o meu coração, eu aumento a experiência de emoções prazerosas, eu descubro e desenvolvo fortalezas e talentos únicos, eu construo senso de esperança, cultivo autoconfiança e autoestima, cultivo a felicidade e o bem-estar, cultivo a gratidão. Thanksgiving é hoje, né? O dia da gratidão. Obrigado, Senhor. Ainda que eu não veja algumas coisas, né? Ainda que o meu marido esteja lá, longe, ele conseguiu sair da zona de perigo ali, né? Gratidão, gratidão, né? Gratidão, né, Andréia? Deus te levou para tantos lugares, já fez tantas coisas na sua vida, Emelim e todos nós aqui, né? Gratidão, isso muda muitas vezes o nosso olhar e a frequência com que a gente coloca coisas na nossa vida, na nossa mente, que vão determinar o nosso dia. Ter uma visão mais positiva da vida e mais satisfação. Olha só, nós temos hoje 4 grandes centros de inteligências, né, que pelo menos a ciência assim localiza. Primeiro, a física, a sinestésica, essa corporal, sensação, nutrição, respiração. O nosso corpo, o nosso bio, ele tem uma inteligência, né? E ele fala, muitas vezes ele fala, às vezes você olha um alimento, você fala, não vou comer isso que vai me fazer mal. Aí você come e passa mal mesmo, não é isso? Já aconteceu com você? Acho que já, né? E essa é a inteligência do corpo, né? Ele dá sinais, ele dá alertas. É que conforme a gente foi se desenvolvendo em termos de tecnologia, a gente foi perdendo um pouco esse contato, né, com o corpo que fala. Também temos a inteligência mental, a cognição, né, raciocínio lógico, resolução de problemas, capacidade de análise, essa parte que elabora, planeja, né, tem a ver com o nosso racional. Temos também a inteligência emocional, que hoje é extremamente valorizada nas organizações, né, uma das inteligências que é algo dentro de ciência um pouco mais novo, né, quando a gente fala de 20 anos, 10 anos em ciência, a gente está falando de algo mais novo, né? Mas que tem sido trabalhado e tem sido valorizado intensamente nas corporações, enfim, né? E essa é a nossa autoconsciência, a nossa autorregulação emocional, relacionamentos, habilidades sociais, habilidade, a nossa flexibilidade, tudo isso faz parte, então, dessa inteligência emocional. E nós temos uma inteligência espiritual, né? Que é algo muito mais novo ainda em termos, se a gente for pensar em termos de ciência, não em teologia, mas em ciência, é algo muito mais novo também que tem sido considerado hoje um dos pilares, inclusive um dos pilares da resiliência. Resiliência é essa nossa capacidade que a gente tem de receber
um estressor, tem uma situação que nos desorganiza e a nossa capacidade de se organizar de novo, né? É uma palavra tirada da física quântica, da física, quando um objeto recebe uma força, ele é transformado, quando você tira essa força, esse estressor, ele volta ao seu estado natural. Isso é resiliência. Pensando no ferro, né? Quando está calor, ele dilata, quando está frio, ele se contrai, temperatura ambiente, ele volta ao seu estado original. Essa capacidade, né, de se moldar é o que a gente chama de resiliência. E nós, seres humanos, podemos desenvolver isso. A gente nunca volta para o estado zero como o ferro, a gente sempre volta para mais um, porque a gente aprende com a nossa história, ou deveríamos aprender com ela, né? Pensando aqui, né, em transtornos emocionais, transtornos mentais, eu quero dar aí um pano de fundo para vocês de como está a situação. Vou pegar o Brasil aqui como ponto, tá, gente? Hoje a gente tem no Brasil transtorno mental comum, que é o transtorno mental sem alucinação e sem delírios, em torno de 17 a 35%. O transtorno mental comum, ele torna você disfuncional também, né? Não é porque não tem delírio e não tem alucinação que ele não seja é, algo que traz dificuldades, problemas e dor e angústias. A ansiedade no Brasil, antes da pandemia, estava em 9,3%, a gente era o país mais ansioso do planeta. Com a pandemia, nós fomos para 19,3%. Estamos ainda no ranking do primeiro país mais ansioso do mundo. A depressão hoje no mundo está em 350 milhões de pessoas. A depressão no Brasil, antes da pandemia, 5,8%, era o quinto país com maior índice de depressivos do planeta, o segundo das Américas e o primeiro da América Latina, né, dos países que são latinos. Hoje, com a pandemia, nós fomos para 14,8%. A OMS ainda não fez uma pesquisa mundial para saber como é que está a situação, o ranking no mundo, mas eu creio que o Brasil deve estar ou segundo ou primeiro, a gente está lá encabeçando também. No Brasil, o estresse computado em 70%, né? E o burnout em 30%. Essas duas últimas estatísticas, elas são meio enviesadas, porque foram diferentes instrumentos utilizados. Quando você usa instrumentos diferentes da pesquisa, a gente tem o que a gente chama de viés dentro da ciência, que pode ser aí um erro para mais ou para menos. Mas, enfim, o Fórum Econômico de Trabalho ele fez uma pesquisa no Brasil que de cada 10 trabalhadores brasileiros, 9 estavam em grau de estresse alto. Eu acho que o 10º não entendeu a pergunta, porque se ele entendesse, a nossa amostra ia ser de 10, não ia ser de 9. Né? O que eu quero dizer aqui é que o estresse, de fato, é algo que tem adoecido não só a população brasileira, mas também a população em geral. Né? Provérbios 12, 25 nos fala: ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Na Bíblia você não lê essa palavra estresse, não há essa palavra, mas você consegue identificar que em muitos momentos, né, o que está falando ali, o desconforto, a angústia, as tensões que os versos bíblicos trazem, defragam, então, o que a gente chamaria hoje de estresse. Qual que é a nossa realidade? A nossa realidade transcultural. Esses resultados são os resultados da minha pesquisa de doutorado em psiquiatria com missionários transculturais brasileiros pela Universidade de São Paulo de Medicina. Na amostra que a gente teve de 953 missionários, sobraram 367 que entraram no critério, né, de inclusão da pesquisa. A gente teve 29,4% dos missionários apresentando transtorno mental comum, quer dizer, estão adoecidos de fato. 22,3% com depressão maior. A depressão maior é uma depressão importante, que muitas vezes, na maioria das vezes, é necessário medicação para que a pessoa saia desse quadro. 35,5% da população missionária do mundo transcultural hoje apresentam um grau alto de ansiedade, que também traz impactos muito grandes no ministério, na família, na vida em geral. E 16,5% dessa população hoje se encontra em burnout. Esse é o nosso quadro, né?
A gente poderia trabalhar aqui em várias palestras com cada um desses pontos, né, que a pesquisa identificou, para tornar a vida dos missionários um pouco mais manejável, vamos dizer assim, ou gerenciável. Uma coisa para mim é muito clara, irmãos, né? O conhecimento ele liberta, né? Quando eu conheço a verdade me liberta. E essa verdade, ela tem a ver com Jesus, sim, mas ela tem a ver também comigo. Ela tem a ver com os meus limites. Ela tem a ver com a minha capacidade de superação. Ela tem a ver com o meu conhecimento até onde eu consigo ir de maneira saudável e quando que eu tenho que recuar, né? Tudo isso é conhecimento, né? Tudo isso é verdade que eu posso conhecer e tornar a minha vida um pouco mais administrável, né? O estresse, né, então, é uma reação do organismo com componentes psicológicos, físicos, hormonais, né, que ocorre quando surge a necessidade de uma adaptação, ou quando um grande evento, né, uma situação importante, por exemplo, me atravessa. Isso pode ser negativo ou positivo. A gente tem um estresse que é positivo, chama eustresse, né? Que é aquele estresse que faz com que você planeje o amanhã, que você prepare a sua aula, por exemplo, como eu preparei aqui para dar para vocês, né? Que você planeje o seu sermão, você planeja as suas atividades. Esse é um estresse positivo. E a gente tem o distresse, que é o estresse negativo e excessivo. E é esse que a gente vai trabalhar um pouco aqui com vocês. Então, o estresse é uma resposta complexa do organismo que exige uma adaptação envolvendo reações positivas, o estresse, que promovem crescimento pessoal, e quanto negativas o distresse, prejudiciais à saúde. Então, olha, o evento pode ser um evento fantástico, um casamento, o nascimento de um filho. Isso traz, né, um estressor que pode causar ali uma desorganização nas minhas rotinas. E isso pode também, dependendo da somatória de situações e de estresse que foram ocorrendo na minha vida nos últimos tempos, isso pode culminar num adoecimento, por exemplo, né? Então, entender aqui, né, que o estresse ele é progressivo, né? O burnout ele é progressivo, não é algo que acontece da noite para o dia, né? Então, alguns estressores estão sempre presentes em segundo plano. Problemas da vida quase diária irritante, filas, internet que não pega, né? Para entrar aqui eu gastei quase 15 minutos, né? E o estresse atravessando, vou conseguir, não vou conseguir, será que eu consigo entrar, né? Tá todo mundo me esperando, né? Isso é algo, isso vai somando, né? Para nós nessa quantia de estresse que eu tenho capacidade de aguentar. Todos nós temos um quantum de estresse, né? Um quantum que a gente consegue suportar. Quando transborda o copo, aí então surge o problema de fato, né? As principais mudanças e dilemas da vida experimentadas por quase todos nós em algum momento também são pontos de estresse. E importante saber que há uma questão também aí biológica, né, que atravessa o estresse, que como consequência do estresse, há uma mobilização interna, né, para uma resposta. Então, a gente tem o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, né, que é aquela glândula que fica lá suprarrenal, né, em cima dos rins, ela produz, quando a gente está em estado de estresse, uma grande quantidade de um hormônio chamado cortisol. E esse hormônio ele altera o estado corporal da gente, né? Esse hormônio, ele produzido em excesso, ele diminui a nossa capacidade de imunização, então, quer dizer, você perde a sua capacidade de lutar contra corpos estranhos no seu organismo, né? E você fica mais propenso, por exemplo, a inflamações, a infecções, a diabetes tipo 2, a problemas cardiovasculares, a depressão e a ansiedade. Então, a gente está falando de uma coisa muito complexa, né? Que atravessa o corpo, a alma e o espírito, inclusive. Porque um espírito abatido, quem o levantará, né?
Até os ossos secam, segundo Provérbios 18. Então, entender, sim, que nós somos esse ser completo e que as coisas nos atravessam e elas acabam também atingindo todo o nosso ser como um ser que somos integral, né? Então, o estresse, ele também, quando ele é acumulativo, ele desencadeia em crises, né? O que é a crise? É um estado temporal de transtorno ou desorganização do organismo. E acontece quando todas as suas ações conhecidas e intentos se tornam ineficazes para você lidar com essa questão, né? Aqui tem um mapa interessante que ajuda a gente a entender como que a crise se instaura, né? Você tem aqui na primeira coluna uma ameaça, uma tragédia, um estímulo, um problema, uma perda. Isso faz com que o seu estresse aumente, a sua tensão aumente e a sua ansiedade aumente. Aí você vai mobilizar, seria a terceira coluna, né? Estratégias habituais para lidar com aquela situação, né? Então, no primeiro momento, você mobiliza aquelas formas que normalmente você tem para resolver o problema. Se resolveu, zerou, você está bem, né? Volta ao estado normal ali. Se não resolveu, você tem um pico maior, né? De ansiedade, de estresse e de tensão. E isso lá na outra coluna, na uma, duas, três, quatro, na quinta coluna, você vai mobilizar novos recursos emergenciais, né? Coisas que você, ferramentas que ainda você não elaborou, não utilizou, né? Você vai começar a pensar como que eu resolvo isso, né? Se você teve dependendo do resultado que você teve aí, né? Você reduziu a ameaça externa, você redefiniu, você renunciou ao objetivo, né? Você consegue, então, voltar ao seu estado de tensão normal, normaliza, você fica bem, ok. Mas se você não resolveu isso, e a tensão, a ansiedade e o estresse aumentou, você ultrapassa a sua capacidade de recursos disponíveis e aí a crise se instaura. E aí a gente tem uma desorganização, né, do nosso organismo como um todo, que precisa ser atendido, porque o nosso organismo não aguenta períodos longos de desorganização. De 4 a 8 semanas no máximo. Se passar disso, a gente entra em estado patológico, né? Eu trabalho com países em situação de catástrofe. E a primeira coisa que a gente faz quando chega num lugar onde teve um tsunami, um terremoto, um furacão, seja lá o que for, e as pessoas foram atingidas, aquela comunidade foi atingida por isso, a primeira coisa que a gente faz é organizar as rotinas dessas pessoas, né? Elas acordam no dia seguinte, não tem família, às vezes não tem escola, não tem trabalho, não tem casa, enfim, né? Perdas muito significativas acontecem, e isso faz com que a pessoa fique perdida, né, nos seus referenciais. E se a gente não ajudar essa pessoa a se localizar, a se organizar num período X, entre 4 e 8, a gente sabe que aquela comunidade inteira vai entrar em estado patológico. Saber que uma crise não é enfermidade ou patologia, ela é uma resposta normal diante de uma ameaça. E é Deus que colocou isso dentro de nós, né? Se a gente não tivesse isso, a gente não teria chegado até aqui. Se você não tivesse isso, você teria atravessado sinais vermelhos, você não teria olhado dos lados na rua para atravessar, enfim, você não chegaria vivo até aqui. Então, de fato, é um mecanismo, né, que, de alguma forma, faz com que a nossa vida seja preservada. O problema é que isso vem numa quantidade muito grande, né, muito exacerbada, e às vezes a gente não tem capacidade, não tem os recursos para lidar com tudo isso, né? Isso traz, então, para nós muitas dificuldades. É um mecanismo de proteção, é isso mesmo, né? Um mecanismo que nos protege. E é muito interessante, porque o nosso organismo, ele responde a isso. A gente tem um mecanismo que é de fuga e ataque, né? O nosso corpo se prepara para isso. Diante de uma ameaça, o que acontece com você, né? O seu organismo todo se mobiliza. A gente tem um sistema autônomo, né, que se chama sistema simpático, ele prepara o seu corpo para um embate, né? O problema é que hoje o nosso corpo é preparado para embates que não tem rosto,
Antigamente a gente tinha um leão, a gente tinha um tigre, a gente tinha um animal ali selvagem, né? Que poderia avançar em nós, tirar a nossa vida. Então, o nosso corpo se preparava para essa luta. Né? Você lê lá na Bíblia, né? Lutando com leões, com ursos, né? Da vida esse relato. Né? Tudo isso, né? O nosso corpo se prepara. Né? Você tem o sangue indo para os membros superiores, inferiores, te fortalecendo, ou para você ir para a luta ou para você fugir, né? As pupilas dilatam, você começa a suar, o seu coração ele dispara porque você tem um excesso de adrenalina, você tem um desconforto abdominal, o seu intestino ele para ou ele se rompe, aí aquela sujeira, né? A bexiga também ela se contrai, se ela está cheia, aquele famoso fiz xixi de medo, né? Não sei se você já ouviu isso. Isso acontece de fato. Né? Agora, você imagine tudo isso acontecendo e o leão não está lá. Né? Isso é um ataque de ansiedade, isso é um ataque de pânico. Né? Isso é um quantum de estresse que chegou num ponto em que eu não consigo administrar. Não confundir problema, tragédia e crise, são problemas diferentes. Uma crise vai depender da gravidade dos fatos, dos recursos pessoais que você tem para lidar com eles, sistema de crenças, valores, fé, espiritualidade, recursos materiais, recursos sociais, experiências desagradáveis comum a todo ser humano passa por isso. Ela é limitada ao tempo, como eu disse, de 4 a 8 semanas, porque o organismo não tolera longos tempos de desorganização. A crise ela pode se apresentar com grande perigo, né? Quando ela te paralisa, né? Quando você se perde no meio da crise, quando você perde a confiança em si, quando você se isola, quando você não assume as responsabilidades pelos demais, né? Quando você se torna muito passivo, né? E não faz nada para obter ajuda, por exemplo, o cuidado, né? Há um isolamento aí, uma fuga dos demais, uma negação de sentimentos, por exemplo, né? Tristeza, ira, medo, culpa. A gente, principalmente nós crentes, nós cristãos, nós temos normalmente o que a gente categoriza as emoções, né? Ah, essa emoção é nobre, essa eu posso sentir. Ah, essa emoção aqui não. Que isso, pelo amor de Deus? Sentir ira, sentir medo, não. Perfeito amor afasta todo medo, né? Não vou ir. Gente, para com isso. Olha só, né? As emoções, elas são do humano. É algo que Deus colocou na nossa Constituição. Então, o medo, ele me preserva. É claro que quando o medo é irracional e ele se torna uma fobia, aí a gente tem um problema estabelecido. Né? A ira, ela faz parte, ela me atravessa. Né? Quando eu nego os meus sentimentos, de alguma forma, eles vão voltar contra mim mesmo. Né? Por isso que a negação ela nunca é um bom caminho. Quando você tem uma experiência muito pesada, inicialmente, a negação ela funciona como um amortecedor. Mas você paralisar na negação é um problema muito grave, que pode culminar, então, numa patologia emocional, mental. A crise ela pode ser uma oportunidade para nós, né? Crise, perigo, oportunidade. Uma oportunidade para que me torne mais resiliente, né? Para que eu reflita sobre o assunto, para que me leve a aceitar a realidade, a expressar minha dor, me dá um tempo para me recuperar, né? E fazer os ajustes necessários para seguir adiante. Né? Tudo isso tem a ver com o estresse. O estresse ele tem 3 fases importantes. A fase de alerta é a primeira fase, né? Pois ela ocorre quando tem o contato com o agente estressor, aí você tem esse mecanismo de fuga e ataque, o fight or flight. Né? A segunda fase é a resistência do estresse, quando o organismo tenta se reequilibrar e voltar ao seu estado original. Se ela conseguiu, beleza, né? Você vai de novo até que venha um novo estresse para que você enfrente. Se não, você cai na última fase, que é a exaustão. Nesse cenário, as defesas do organismo não conseguiram reequilibrar ao estado normal após o estresse, e aí você tem um possível adoecimento. As pessoas reagem de maneira diferente diante do estresse. Algumas com sinais físicos, outras com sinais psicológicos, outras com sinais comportamentais e outras com sinais espirituais. Isso quer dizer que eu sou um ser com corpo, alma e espírito, um ser bio, psico, sócio-espiritual.
né? E que todo o meu ser ele é mobilizado diante de alguma situação, diante de um evento, diante de uma carga estressora. O que que eu posso fazer, né? Agora que a gente viu, definiu o que é estresse, o que que eu posso fazer para lidar com ele? Primeiro, talvez alterar o tempo em que você faz as coisas. Isso pode diminuir os estressores. Por exemplo, eu estou falando da realidade aqui de São Paulo, né? Se eu for para o supermercado, por exemplo, numa hora X, e eu vou enfrentar um engarrafamento, né? Eu posso talvez mudar esse horário, ir num outro horário, onde eu enfrente menos a engarrafamento. Se eu tenho uma reunião, por exemplo, uma pessoa que eu sei que é muito difícil de lidar, uma pessoa que é, é, não ouve, uma pessoa muito crítica, enfim, uma pessoa difícil de lidar, né? Não sei se você tem pessoas aí onde você vive, né? Ou congrega, né? Lá em Santo André, todo mundo é muito bom, né? Todo mundo é maravilhoso. A gente não tem esse tipo de pessoas difíceis lá, né? Mas talvez você tenha aí na sua cidade, no local onde você esteja. Mas, enfim, quando você tiver que lidar com uma pessoa difícil, né? E antes você teve uma reunião que foi muito de decisões, reuniões importantes, né? Você vai ter uma reunião importante depois, isso pode interferir de maneira muito forte, né, no seu raciocínio, na sua tolerância, na sua capacidade de reflexão. Então, alterar o tempo, às vezes, né? Essa pessoa que eu vou ter que tratar lá, né? Essa pessoa que eu vou ter que tratar, eu posso talvez mudar o dia dessa minha reunião, ou mudar o dia em que eu vou ter que tratar essa pessoa, né? Para que eu possa, então, ter mais recursos para lidar com aquilo que é muito importante e que eu sei que vai, de alguma forma, as decisões ali tomadas, elas vão repercutir no meu futuro e por aí vai, né? Então, entender, sim, que eu posso mobilizar e trabalhar o meu tempo ao meu favor. Isso é algo muito bom, né? E importante. Alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu ver onde que eu acho a parte de perguntas. Aqui está no chat, né? Deixa eu ver aqui. Blá, 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 tá lá, acho que tá lá no fim. Pastor, a negação é diferente da aceitação, não é? Totalmente diferente. Quando você nega, você diz, não estou sentindo isso. Não, não é verdade. Não, 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 isso não me afetou. Eu não estou chateado, eu não estou triste. Não, não. Imagina, já passou, né? Mas aquilo está lá queimando em você. É diferente. A aceitação é assim, tá? Eu estou com raiva, estou com muita raiva. Está me atravessando agora. O que que eu vou fazer com isso? Esse é o ponto. Eu sentir a raiva não é o problema é o que eu faço com ela. E o quanto tempo eu nutro essa raiva, né? A Bíblia fala, ó, não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Irai-vos e não pequeis. Quer dizer, ela me atravessa. Eu não controlo o sentir, eu controlo o que eu faço com ela. Se o meu comportamento é agressivo, é abusivo, então aí eu pequei, né? Mas sentir essa raiva e não nutri-la é positivo, né? E eu assumi, não, de fato, eu senti muita raiva, né, daquela pessoa, eu fui traído, ela falou coisas que não devia, enfim, né? Isso é saudável e importante, muito importante, porque foi aquilo que eu disse, quando você nega, isso está lá formigando, isso está lá latente, e isso vai, de alguma forma, culminar no seu corpo, isso vai explodir em algum lugar. O estresse é cumulativo, então tem que passar eventos estressantes, como eu falei, em vez de agrupá-lo. Isso é inteligência emocional. Se lembra que a gente falou das 4 inteligências? Inteligência emocional é exatamente isso. É você organizar suas emoções de maneira que fique mais fácil de você gerir a sua vida. Isso é um exercício, pessoal, que a gente pode aprender, né? Ninguém nasce sabendo isso. A gente aprende isso, né? Então, boas leituras sobre regulação emocional, sobre como lidar com o estresse, isso ajuda muito a gente. Ainda que sejam leituras seculares, a gente entender, é importante que a gente saiba. Se lembra que eu falei dos olhares, né, que eu mostrei aquelas figuras? É importante saber que os outros saberes também trazem uma contribuição muito grande para nós,
né? E que eu possa usar desses saberes para que eu tenha uma vida mais administrável, né? E menos ansiosa, e menos depressiva, e menos estressada, né? A antecipação e a preparação para situações estressantes serve para inocular você contra as reações de estresse. As pesquisas mostram que o apoio psicossocial é o meio humano mais importante de aumentar os recursos para combater o estresse. Pessoal, a gente tem dois grandes pilares para a resiliência. O primeiro é o apoio psicossocial. É o apoio que eu recebo das pessoas ao meu lado. É o apoio que eu recebo da minha família, do meu marido, da minha esposa, da minha igreja, da minha organização, enfim, né? Isso é fortalecedor e isso é um dos pilares que me ajuda em fazer os enfrentamentos na vida. O outro pilar é a espiritualidade, que funciona de fato como uma ferramenta de enfrentamento, uma ferramenta de coping. E isso a ciência já tem preconizado isso, há vários artigos que trabalham isso, né? A relação, a interface entre espiritualidade e saúde física já está muito bem explorada. Algo mais recente, que é o que eu trabalhei na minha pesquisa de doutorado, é a interface entre espiritualidade e transtorno mental, né? Ou transtornos psiquiátricos, ou transtornos emocionais. E o que a gente descobriu, fatores muito importantes, né? Quanto a espiritualidade for mais positiva, isso uma espiritualidade mais próxima daquilo que a gente entende da espiritualidade bíblica, né? A gente tem fator protetivo de 2,6, 2,7 vezes para não deprimir, para não entrar em quadros patológicos, né? Então, pera um pouquinho, então todo missionário é saudável? Não, você viu o resultado, né, da pesquisa. O que eu tenho aqui a dizer para você é que as demandas do campo, muitas vezes, e a forma de eu lidar com essas demandas, elas me adoecem, né? Por isso a importância desse momento aqui, né, que foi organizado para você, para que você pudesse ter esse espaço de reflexão e você, de alguma forma, olhar para o seu dia a dia e tentar entender, espera um pouquinho, o que eu tenho que mudar aqui para poder viver de maneira mais saudável, né? O que eu tenho que mudar aqui para que eu não mate esse corpo, para que eu possa continuar levando a mensagem, né, como Max Shen, para que eu possa continuar levando a palavra, proclamando o reino, né, e não, de alguma forma, abreviar esse meu tempo sobre a terra ou esse meu tempo no ministério, né? Use suas habilidades de resolução de problema para ajudar e reduzir o seu estresse. Tire um tempo para uma diversão saudável. Pessoal, nessa pesquisa que eu fiz, eu encontrei missionários que fazia 15 anos que não tiravam férias e falavam isso assim com um orgulho enorme, né? E imediatamente chamei, falei não, 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 para, vamos rever tudo isso, né? Isso é adoecedor, né? O missionário, quando saía de férias, vinha para o Brasil, por exemplo, para fazer mobilização, para estar mobilizando, e acabava não descansando, porque fazia quatro, cinco igrejas durante a semana. Não, para, o nosso corpo ele precisa de um tempo para se refazer. Você tem que ter pelo menos um dia na sua semana onde você consiga desligar de fato. E, se possível, até sair do ambiente onde você está, né? Não procrastine, esse é outro problema. Faça algumas atividades físicas. A relação de sedentarismo com transtornos mentais hoje é muito clara também. A relação de sedentarismo com problemas cardíacos também é muito clara. Minha pesquisa de mestrado pela Faculdade de Medicina foi a relação de abuso de álcool, depressão em pacientes infartados. Uma corte, né, de 15 mil pessoas, mais ou menos, a gente pegou os infartados dessa corte, desse grupo, né, e eu fui estudar depressão, abuso de álcool no infarto. E olha o que a gente descobriu, que 40% dos sedentários infartavam, tinham questões tinham infarto. E 40% dos tabagistas também infartavam. Então, a relação entre tabagismo e sedentarismo ela é quase a mesma em termos de resultado, né? E muitas vezes a gente vai deixando o nosso corpo à deriva,
né? E não trata dele como deveria. O que fazer ainda, né? Tire um tempo para descansar, relaxar adequadamente. O sono é um importante recurso de enfrentamento para lidar com o estresse. Monitore o seu diálogo interno. O que você diz para você mesmo? A gente fala com a gente, não é? Você tem um diálogo com você. E a questão é o que você diz para você? Quando você erra, por exemplo, quais adjetivos você usa com você? Será que Jesus usaria esses mesmos adjetivos? Será que Jesus falaria com você do jeito que você se trata? Talvez não, né? Então, talvez eu tenha que repensar e mudar essa minha narrativa interna, mudar esse meu diálogo interno para algo mais saudável. Derrame a sua alma, quer dizer, você coloque o seu coração, abra a sua boca e fale. Quando a boca fala, o corpo sara. Quando a boca cala, o corpo fala. Então, fale, a sua fala te organiza, né? Procure alguém que você possa abrir o coração, compartilhar, né? Olha, eu costumo dizer isso, né? De cada 10 pacientes do consultório, se 7 deles tivessem um bom amigo, que eles pudessem abrir o coração, eles não estariam lá. Eles não estariam lá, né? Alguém colocou aqui, a gente é mais gracioso com nossos liderados do que conosco mesmo. É verdade, Andréia, é verdade. A gente dá colo para um monte de gente, mas a gente tem muita dificuldade de dar colo para a gente algumas vezes. A gente trata muitas pessoas com muita compaixão, mas a gente não se trata com uma autocompaixão. Autocompaixão é diferente de autocomiseração, né, pessoal? Né? É você se tratar de maneira adequada, como Jesus te trataria. Isso é saudável, isso é importante, né? O que fazer? Use técnicas de relaxamento, de alongamento, de respiração, né? A gente podia ter aqui, né, num dado momento, talvez um outro momento, eu passar algumas técnicas para vocês de como relaxar, das respirações que a gente usa, por exemplo, na questão da ansiedade, né? A gente tem respirações muito próprias. Uma delas, por exemplo, é a 4-7-8, né? Não é golpe, não, gente. Você respira em 4 tempos, segura 7 tempos, solta em 8 tempos. Por que a respiração é importante? Porque quando você entra num quadro de ansiedade, a primeira coisa que muda é a sua respiração. Quando você entra em estresse agudo, a primeira coisa que muda é a sua respiração, ela fica mais curta. E quando ela fica mais curta, você passa para o cérebro a mensagem de que você está em perigo. E isso aciona esse sistema simpático, que vai fazer o seu corpo ter todos esses sintomas, essas reações. Como que eu estabilizo isso? Eu tenho que mobilizar um sistema autônomo chamado parasimpático, que é o quê? É esse sistema que vai trazer o equilíbrio e vai fazer meu coração bater nos batimentos cardíacos apropriados. Como que eu faço isso? Pela respiração. Eu respiro em 4 tempos, seguro 7, solta em 8, né? Sempre inspirando pelo nariz, soltando pela boca, né? Tem uma respiração que a gente chama respiração do coração, se chama exicasmo. Ela é praticada pelos cristãos ortodoxos orientais. Você respira em 5 tempos, solta em 5. Respira, solta. Quando você inspira, você diz, Senhor Jesus, Filho do Deus vivo. Quando você solta o ar, você diz, tem misericórdia de mim. Inspira em 5 tempos, Senhor Jesus, Filho do Deus vivo. Solta o ar em 5 tempos, tem misericórdia de mim. A respiração do coração. Procura sempre fazer uma respiração diafragmática, né? Onde coloca a mão na barriga e a barriga tem que ir lá para frente, né? Nessa hora não tem que ter vergonha da barriga, não. Ela vai lá para frente e aí ela volta, né? É a respiração do bebê. Gente, com o tempo nós desaprendemos a respirar, né? E uma simples técnica pode fazer toda a diferença. Pô, mas só isso é tão simples, né? Eu lembro sempre de Naaman, sabe? Lembra? Vai lá 7 vezes, mergulha. Como assim 7 mergulhar nesse rio?
Eu tenho um rio na Síria que é muito melhor que esse. Se eu soubesse que ele ia fazer isso, nem tinha vindo aqui. Né? Ele manda uma pessoa aí, nem ele veio aqui. Né? Aí o abençoado fala lá, pô, se ele te pedisse algo difícil, você não faria? Então vai lá e faz. Né? E ele faz, ele sai curado. Né? Nas coisas simples, a gente pode encontrar algumas respostas muito saudáveis. Saiba como dizer não apropriadamente, coloque limites. Às vezes, como crentes, a gente tem muita dificuldade de dar limites. A gente não quer causar, a gente não quer chatear as pessoas, né? A gente quer que as pessoas gostem da gente, amem a gente, e aí a gente começa a abrir concessões e a gente aprende o desaprende a dizer não, né? E aí a gente vai se colocando em situações muito difíceis e às vezes abusivas, né? Aprenda a dizer não, apropriadamente. Não precisa ser agressivo, seja assertivo, mas aprenda que há limites importantes. Tem um livro muito importante, Limites, né, do Claude Thousand, eu tinha ele aqui, né, em algum lugar aí. Enfim, Limites, livro importante, leia, ajuda muito. Né? Aprenda a delegar, não delargar, né? Mas delegar. Expresse suas necessidades, leia bons livros sobre gestão de estresse. Como evitar, então, e combater o estresse? Pega leve, menos rigidez, sem perfeccionismo, durma bem, faça jejum de mídia. Né? Hoje, o celular, as telas, está constantemente nela. Eu trabalho com elas todos os dias, mas tem um tempo que a gente tem que parar, tem que deixar, né? É complicado, virou meio que uma extensão de nós, né? O celular e as telas. Mas a gente precisa, né? O nosso cérebro precisa de tempos e parar. Não durma com o celular, coloque ele longe. Eu tenho uma esposa que me ajuda nisso, né? Nós não temos celular na mesa na hora das refeições. Nós colocamos longe. Durante o sono também a mesma coisa. Às vezes eu levo para a cama, quando eu acordo não está lá, né? Sabotagem. Fui sabotado pela minha esposa, graças a Deus. Alinhe as suas competências com seus desafios, né? Você tem desafios e competências. Quando as suas competências são muito menores que os seus desafios, isso te leva ao tédio. Quando os seus desafios são muito maiores que a sua competência, isso leva ao estresse. O que nos ajuda? Quando eu tenho as minhas competências alinhadas com os meus desafios. Aí eu vou entrar no que a gente chama de engajamento, né? E isso é extremamente positivo, isso evita o tédio e evita o estresse. Então, sempre procurar alinhar competências e desafios para que eu possa, então, fluir aí na minha caminhada. Isso é estresse, né? Que pode levar a um burnout, né? O que é a síndrome do burnout? Né? Essa é o estresse por questões laboriais. Né? A sabedoria convencional, presta atenção nisso, ela sustenta que o esgotamento, principalmente, né, que acontece em termos de esgotamento, de burnout, é um problema do indivíduo, né? Ou seja, a pessoa se esgota por causa de falhas em seu caráter, comportamento, produtividade. Essa perspectiva, ela mudou muito com as pesquisas, né? Hoje a gente sabe o seguinte, que o esgotamento ele é vivenciado por uma resposta a um ambiente social e a um trabalho que é tóxico, né? Então a estrutura do funcionamento local do seu trabalho, né, que moldam as pessoas, que fazem com que elas interajam, né, elas podem ser o seu fator adoecedor. Porque muitas vezes a gente coloca a questão do burnout, não, ele que é muito frágil, ela que tem uma capacidade pouca de resiliência para. Não é só isso, não. Né? Há questões ali que atravessam o ambiente de trabalho que podem ser extremamente adoecedoras, muito adoecedoras. Né? Então, a gente tem que estender essa nossa visão. A síndrome de burnout é a resposta prolongada ao estresse crônico no trabalho e verifica-se que profissionais da saúde são suscetíveis a desenvolver tal síndrome. Né? Agora, não é só profissional da saúde do corpo, né? Da alma também. Você é um agente de saúde da alma. Você é grupo de risco para burnout, saiba disso. Missionário, pastor, né, líder religioso,
Você faz parte desse grupo de risco, porque você lida com pessoas, você lida com problemas, você lida com dificuldades. Você é aquele agente que as pessoas buscam para auxílio, né? E isso muitas vezes faz com que você possa entrar num processo de burnout. Burnout tem três grandes pilares, pessoal, presta atenção nisso: exaustão emocional, despersonalização e realização pessoal, realização profissional. São os três pilares para o burnout. E aí, o que a gente tem na minha pesquisa? O que a gente descobriu? Olha isso aqui. 16,5% da população missionária pesquisada apresentaram burnout, que a pessoa fica paralisada de fato. Ela se torna disfuncional, né? Ela não consegue produzir, ela paralisa, né? 24,5% eram desengajados, né? Quer dizer, não estavam engajados na missão por conta de estresse, tá? 0,9% estavam esgotados, 28,7% dessa população era ineficaz. Não conseguia produzir, não conseguia realizar de maneira eficiente e eficaz no campo. E somente 29,4% dessa população missionária estava saudável. Eu tenho quase 70% de uma amostra extremamente atravessada e afetada pelo estresse, pessoal. Eu não sei se você está nessa estatística, talvez você esteja. E se você estiver nessa estatística, a gente precisa que você tenha comece a pare e veja que tipo de cuidado você necessita, para que você não fique paralisado, não entre numa paralisação total. O que é exaustão emocional? Vamos lá. Ela caracteriza-se por uma falta ou carência de energia e ela é acompanhada de um sentimento de esgotamento emocional. As manifestações podem ser físicas, psíquicas ou uma combinação entre as duas. Os trabalhadores, eles percebem, né, que já não possuem condições de despender mais energia para o atendimento de seus clientes, de seus membros, seja lá o que for, né? E as demais pessoas, como já houve em situações passadas. A pessoa tem uma sensação constante de negatividade, como se nada fosse dar certo. Ela tem um esgotamento físico, alteração no humor, né, com períodos de tristeza, ela se sente pressionada pelas necessidades dos outros, ela deseja ajudar as pessoas, mas tem o sentimento que ela não vai conseguir. Ela tem dificuldade de se concentrar, ela tem uma falta de energia para manter hábitos saudáveis, né? Tudo isso tem a ver com a exaustão emocional. O segundo pilar, que é a despersonalização, tratar as pessoas, colegas e a organização como um objeto, coisificando a relação, é uma das dimensões da despersonalização. É a perda do vínculo afetivo, né? Você começa a ter dificuldade em interagir com as pessoas. Acaba o culto, você quer fugir, você não quer falar com as pessoas. Você começa a evitar as pessoas de alguma forma, né? Isso tem a ver com a despersonalização. Ocorre um endurecimento afetivo ou a insensibilidade emocional, né, prevalecendo então o cinismo, né, e a dissimulação afetiva. A pessoa se isola, né, de amigos e familiares, muitas vezes. Ela começa a ignorar pedidos de ajuda. Ela pode se tornar, inclusive, intolerante, rude, cínica. Considera as pessoas, então, como um objeto, uma ferramenta para o seu ministério, né? E não valoriza mais a pessoa, mas o que ela faz. Pastor, como conseguir enxergar em si mesmo esses fatores, já que muitos acham que é apenas um dia mal? Qual o médico ideal para avaliar o missionário e a esposa, pois a maioria dos missionários estão isolados em seus campos. Então, o ideal aí seria um psicólogo ou um psiquiatra, né, para poder ajudar aí nesse diagnóstico. Tá isolado, mas se tiver se tiver uma internet, hoje a gente faz aconselhamento, a gente tem sessões terapêuticas, eu só trabalho online. Como eu, tem muitos colegas, né, cristãos profissionais que trabalham online. Então, é procurar uma rede de apoio.
que possa atender você, né? Ainda que seja de maneira online, porque a eficiência ela é a mesma, né? Tem pessoas que gostam mais do presencial, então não querem ir para um médico, para uma telemedicina, né? Mas dependendo do caso, né? É funcional, né? Então, não, se você tiver essa possibilidade, faça, né? Realização profissional é o terceiro pilar, né? A falta de envolvimento pessoal no trabalho é uma dimensão na qual existe um sentimento de inadequação, né? Pessoal e profissional. Há uma tendência do trabalhador se autoavaliar de forma negativa, né, com uma evolução negativa, o que afeta a habilidade da pessoa para realizar o trabalho, para atender, para estar em contato com as pessoas. Né? Há uma tendência ali também, de um sentimento, vamos dizer assim, de ineficácia, né? Sensação de que ele não é mais querido, a pessoa se torna frio e indiferente também. E isso não acontece da noite para o dia, né? É o resultado do estresse prolongado e contínuo. A sua forma de trabalhar talvez seja a fonte de burnout. Talvez, se você mudar a sua forma de trabalhar, você consiga viver com menos intensidade essas questões. Então, reavaliar a sua forma de trabalho seria o começo para a gente tentar identificar aí algumas questões. Quais os fatores de risco para o estresse e para o burnout? Adaptação à nova cultura, missionário, olha aí, né? Você está nesse grupo, né? Adaptação à culinária local, dificuldade com o idioma, conflitos familiares em razão do ministério, né? Relacionamentos com os locais, né? A dificuldade de relacionamento com os nacionais do país ou da região em que você está, dificuldade em estabelecer, por exemplo, relacionamento com a igreja local, né? Problemas de relacionamento com os obreiros, né, problemas de relacionamento com os membros da igreja, demanda da igreja, dificuldade para você coordenar trabalhos voluntários, né, falta de pessoas, por exemplo, habilitadas para ajudar no trabalho da igreja. Outro ponto, relacionamento com a agência, né, com a organização enviadora, problemas com superiores, expectativas irrealistas da organização, a demanda da agência que a missionária que enviou, às vezes, ela tem uma previsão de algo e não acontece, aí há muita pressão, tensão entre os pontos de vista das demandas institucionais, né, com os seus pessoais, espírito de competitividade também que acontece, sentimento de incompreensão por parte da liderança ou sua, as demandas ministeriais, né, as múltiplas tarefas que você tem que desenvolver, a impressão de que as tarefas não têm fim, né? A falta de treinamento adequado, por exemplo, o fator que a gente fala 24/7, né? Você tem ali que está 24 horas por dia, durante 7 dias da semana, à disposição. Pessoal, olha só, isso é você, isso é o seu trabalho no campo, né? Isso é o seu trabalho no dia a dia, né? Sentimentos pessoais, né? Sentimentos de que você é o único que faz o trabalho ali, a falta de privacidade, a falta de reconhecimento, críticas, dificuldade para delegar, dificuldade para dizer não, sentimento de desamparo no campo. Eu vi muito isso, né? Pessoas que estavam no campo há tanto tempo, e raríssimas pessoas que ligavam para ela, mandavam mensagens, eram esquecidas no campo, né? As questões financeiras também atravessam, pode gerar problemas também. Aqui a gente tem um quadro aqui para lidar com as questões, né? As intervenções individuais, né? Modifique o assunto, mais, então, intervenções individuais, intervenções organizacionais e as intervenções combinadas reduzem os níveis de estresse ocupacional. A gente tem pouco tempo agora, mas eu queria aplicar aqui uma escala de burnout para você, só para ver como é que você está. Vamos lá? Pode ser? Nosso tempo é curto, mas eu acho que você vai conseguir se localizar aí nesse sentido. Deixa eu só abrir aqui essa escala e a gente vai responder juntos, tá bom? Essa escala, a gente fala que é um padrão ouro,
ela foi construída por uma pesquisadora chamada Cristina Malachi. Ela é uma das maiores autoridades hoje em burnout no mundo. Já há 25 anos ela trabalha com a questão do burnout, né? E ela trouxe assim um benefício muito grande, contribuição muito grande, né, para o estudo ou, né, do que é o burnout. Vou tentar aqui passar para vocês. Deixa eu só ver se eu consigo. Espera um pouquinho. E deixa lá, vou jogar aqui. Deixa eu diminuir a minha tela, modo de tela inteira. Agora deixa eu tentar jogar aqui no Zoom. Espera só um minutinho. Share, vou ver aqui, share. Escala de burnout, está aqui. Vamos lá, share. Pessoal, você tem papel e caneta aí? Tem? Fala que tem, vai, por favor. Não me deixe em estresse nem em burnout. Olha só, pega um papel, uma caneta, você vai fazer o seguinte. Eu vou fazer, a gente vai ler algumas perguntas aqui. Você consegue ler o que está escrito lá ou tá ruim? Tá muito pequeno? Conta para mim, queria ver. Tá não. Dá Pequeno. para ler, né? Que bom, que bom. Então vamos lá, olha só. Escreve para mim A gente vai ter A, B e C. São 3 grupos que a gente vai agora analisar, tá bom? O primeiro é o A. Então vamos lá, primeira pergunta. Você vai ter que dar uma nota de 0 a 6. 0 é nunca, né? Eu vou tentar aumentar aqui a minha tela, que ela está pequena. Deixa eu ver se eu consigo. Como que eu vou fazer isso? Espera aí. Ah, tá aqui. Não, não é isso não. Exibir. Aqui, meu zoom. Deixa eu aumentar aqui. Ok, aumentei. Aí. Chegou aí? Aumentou aí? Sim ou não? Fala comigo, gente. Que bom, graças a Deus. Vamos lá. 0 é nunca, olha só, 0 é nunca. 1 algumas vezes no ano. 2, uma vez por mês. 3, algumas vezes no mês. 4, uma vez por semana. 5, algumas vezes na semana. 6, todos os dias. E aí vamos responder a primeira pergunta. Você escreve a primeira. Sinto-me emocionalmente esgotado devido ao meu trabalho. Dá uma nota aí de 0 a 6 para você. Não precisa colocar não, viu, Janaína? Faz o seu papelzinho aí. Depois a gente vai ter que somar tudo isso. Por isso você não pode perder a sua soma. Segunda pergunta. Trabalhar com pessoas durante todo o dia requer um grande esforço. Dá uma nota para você. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Eu sinto que meu trabalho está acabando comigo. Dá uma nota aí para ti. Sinto-me frustrado pelo meu trabalho. De 0 a 6. Acho que estou trabalhando demais. Tem que ser honesto, hein, gente? Ninguém vai ver aí. E não pode colar da esposa, tá? Estressa-me muito trabalhar em contato direto com as pessoas. De 0 a 6. Eu sinto que estou no fim da linha. Ok? Agora você vai somar todos esses números aí. Soma. Põe a soma e escreve aí quanto que deu. Ok? Escreveu? Agora escreve B. Vamos lá para o segundo ponto, para a outra parte do teste. 1 do B. Eu sinto que trato as pessoas de forma impessoal como se fossem objetos. 0 nunca. 1 algumas vezes no ano. 2 uma vez por mês. 3 algumas vezes no mês. 4 uma vez por semana. 5 algumas vezes por semana. 6 todos os dias. Segunda pergunta, eu me sinto cansado quando me levanto de manhã e tenho de enfrentar mais um dia de trabalho. De 0 a 6. 3, sinto que as pessoas me culpam por alguns de seus problemas. Outra, sinto-me frustrado pelo meu trabalho.
5. Estressa-me muito trabalhar em contato direto com as pessoas. 6. Estou no final da minha paciência, no fim do meu dia de trabalho. Acaba o dia, eu estou sem paciência nenhuma. E última, eu realmente não me importo com o que ocorre com as pessoas que atendo. Dá a nota. Agora a soma. Soma o B aí, pessoal. Quanto é que deu na sua soma? Na sua somatória. E coloca aí do ladinho o valor total do B. Ok? Vou pro último, tá? Muita calma nessa hora. C. Vamos lá. Coloca lá, C1. Pergunta. Tenho alcançado muitas realizações em meu trabalho, de 0 a 6. Sinto-me com muita vitalidade, de 0 a 6. Sinto que posso entender com facilidade o que as pessoas sentem. Quarta, eu lido eficazmente com os problemas das pessoas. Quinta, sinto que sei tratar de forma adequada os problemas emocionais no meu trabalho. Outra, sinto que por meio do meu trabalho influencio positivamente a vida dos outros. Sétima, sou capaz de criar facilmente uma atmosfera descontraída com as pessoas. E a última, sinto-me revigorado ou revigorada depois de trabalhar em contato com as pessoas. Pessoal, faz a soma, né? Faz essa soma aí, para a gente ver agora o resultado. A gente vai ver juntos aqui, tá bom? Todo mundo fez a soma aí, tá ok? Tá? Então vamos lá. Estão vendo aí? Vocês estão vendo a tela, pessoal? Tá vendo o meu PowerPoint? Apareceu? Sim. Joia, bacana. Vamos lá, olha aí. Vamos lá. O primeiro lá, o A, tá? Aquele A que você somou, a primeira soma. Se deu de 0 a 16, escreve baixo. Se deu de 17 a 26, escreve moderado. Se deu acima de 27 para cima, escreve alto. A parte B que você fez, se deu de 0 a 6, escreve baixo. Se deu de 7 a 12, escreve moderado. E se deu acima de 13, ou 13 acima, escreve alto. Tudo bem aí, Rogério? Está coçando a cabeça? Está difícil? Vamos lá. Próximo. Realização pessoal, a parte C. Se deu de 0 a 31, é baixo. Se deu de 32 a 38, é moderado. E se deu de 39 para cima, é alto. Fez as somas, escreveu baixo, moderado, alto. Ok, agora vamos ver o tamanho da encrenca. Ok. Se engajado, é que você está saudável, tá? Baixo, o A deu baixo, o B deu baixo, o C deu alto. Quer dizer, exaustão emocional. O A é exaustão emocional, o B é a despersonalização e o C é a realização pessoal. Então, se o seu A deu baixo, o seu B deu baixo, o seu C deu alto, você está bem na fita, tá bom? Meu deu baixo, baixo e moderado. O seu deu baixo, baixo e moderado. Então você está bem, você tá ali, ó. Você só tem que tomar cuidado, Rogério, para esse moderado não baixar, né? E aí, como que eu faço isso? Tomando aquelas precauções que eu falei lá no início do estresse, né? Tendo um tempo para o lazer, tendo um tempo para você parar, tentar administrar
um pouco as situações mais estressantes, espaçá-las de alguma forma, tentar não acumular muitas coisas durante um período muito curto de tempo, né? E a gente vai ver outras formas aí de lidar com isso. O esgotado, ele deu o A alto, a despersonalização baixa e a realização baixa. Então, o A alto, o B baixo e o C baixo. Esse cara está esgotado, está no limite. E o esgotado é um passo muito grave ou muito forte para o burnout e para a depressão também. Então, quem tiver esgotado, vai ter que mudar a sua rotina de alguma forma e tentar recuperar aí a sua força, né? Desengajado deu o A baixo, o B alto e a realização profissional, que é o C baixo. Então, se você deu o seu B alto e os outros dois baixos, você está desengajado. Isso quer dizer você está com dificuldade de vincular afetivamente com as pessoas, com o trabalho, com a organização, e aí a gente precisa fazer uma remodelagem aí do seu dia, né? De como você está lidando com a situação para melhorar essa parte. O ineficaz, ele deu baixo, baixo, alto, né? Opa, não, aqui está errado. Aqui tem um erro. Espera um pouquinho. O ineficaz, ele vai ter que dar tudo baixo. Olha só, o ineficaz dá tudo baixo, pessoal, tá? Tudo deu baixo é ineficaz, porque se for nessa condição, ele seria engajado, ele estaria bem. Então, o ineficaz vai ter o seu C também baixo, viu, pessoal? Tá bom? Aqui tem um erro. E o burnout, olha só, burnout é o A alto, o B alto e o C baixo. Se você deu A alto, B alto e C baixo, você precisa de ajuda. Você precisa buscar ajuda. Você não pode continuar sozinho nessa. Você precisa de alguém para caminhar com você. Ok? Deixa eu tentar abrir aqui, que eu mexi em alguma coisa aqui, Sandro, que eu só estou vendo eu. Aqui, já consegui achar. Muito bem. Onde fica o moderado? Boa pergunta aí da Leda, né? O moderado, ele entra como não significante. Então, você pode jogar o moderado como baixo. Mas eu costumo prestar muita atenção no moderado, porque do moderado para o alto é um pulo, né? Então, se deu moderado, eu tenho que tentar cuidar bem aí para que eu não vá para o alto. É importante que eu abaixe, a menos que seja o C. Se o seu C deu moderado, que é a realização profissional, aí você tem que tentar ajustar para que ele suba, não para que ele abaixe. Tudo bem aqui, pessoal? Eu acho que o nosso tempo esgotou. Eu tenho mais uns 60 slides aí, a gente vai ficar aqui até 1 da manhã. Estou brincando. Mas eu vou dar um tempo aqui só para a gente entrar em perguntas e respostas. Se eu puder ajudar de alguma forma com tudo isso que a gente viu, como é que isso impacta você? Isso faz sentido, não faz sentido? Mexeu aí, tocou em alguma coisa, você conseguiu se ver? Gostaria que você falasse, eu quero ouvir a sua voz, mais do que ler o que você escreveu, quero ouvir a sua voz.